Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Domingo, 6 de fevereiro, e já estamos hoje na 7ª lição da nossa caminhada nesta matéria sobre o Sermão do Monte. Estamos nos aproximando aí do final do capítulo 5 do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, hoje 27 a 32. Vamos falar sobre o casamento cristão, ok? Então vamos orar, antes de mais nada, pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso tempo hoje e vamos dar início à nossa caminhada, ok? Oremos. Deus querido, muito obrigado pela Tua presença constante em nossas vidas e particularmente agora, onde podemos estar nela, junto com os nossos irmãos, para estudar a Tua Palavra, para aprender mais de Ti. Obrigado, Deus, porque o Espírito Santo, nesse momento, vem exercer o seu ministério de iluminação, trazendo-nos entendimento da Tua Palavra e, especialmente, ó Pai, a capacitação para aplicá-la e vivê-la a cada dia. Esteja conosco, Deus, oramos neste domingo pelos nossos jovens que estão fazendo uma prova, fazendo vestibular, que seja guardando a cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, como eu disse, lição número 7, o casamento cristão. Vamos para a nossa introdução aqui na primeira página da lição número 7, ok? Entramos hoje numa questão de suma importância para todos nós, a pureza matrimonial do cristão. Jesus se refere ao 7º mandamento que proíbe o adultério, e aí você vai encontrá-lo em Êxodo 20, e os 10 mandamentos são repetidos em Deuteronômio capítulo 5. Ele vai além e fala do divórcio e do 10º mandamento, que proíbe cobiçar a mulher do próximo, o que também é adultério, e está aí os textos também de Êxodo 20 e Deuteronômio 5. O Senhor Jesus faz uma contraposição à tentativa dos rabinos de limitar o alcance do mandamento não adulterarás, à semelhança do que fez em relação ao homicídio. Jesus lembra-lhes todo o espírito da lei. O ensino de Jesus deve ser obedecido ainda hoje, mesmo que a nossa sociedade seja obcecada pelo sexo e tente nos oferecer padrões morais abaixo dos que Deus preparou para nós. Existe um livro, irmãos, eu acho que o autor é Richard Foster, não lembro mais, faz tanto tempo, em que o título desse livro é Sexo, Dinheiro e Poder. Eu nem sei se eu tenho esse livro mais, porque comprei 30 anos atrás, e não sei se perdeu ao longo do tempo ou se está lá em casa, perdido na minha livraria, né? Esse título aí eu vi certa vez de outra maneira, que são as 3 grandes ameaças à pureza ou à firmeza, né, cristã. É a barra do cetro, que significando poder, é a barra de ouro, significando dinheiro, e a barra da saia. E é claro que quando a gente fala todos esses termos dessa maneira, é óbvio que isso não se limita apenas ao sexo masculino. É verdade, estatisticamente, esta é uma área de maior derrota, de maior vulnerabilidade para os homens. Não há como negar as estatísticas. Eu não teria números aqui, mas qualquer pessoa perceptiva pode dizer que no mínimo 50% mais um dos casos de infidelidade, de adultério, estão envolvendo um homem casado. Mas aí, ele adulterou sozinho? Mas este é o ponto. Muitas vezes, do outro lado, não tem uma mulher casada, mas geralmente uma mulher solteira. E diante disso, meus irmãos, nós estamos num cenário bem difícil e epidêmico. Agora, ele não é novo. Certa feita, numa igreja lá no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, antes de eu nascer, haviam não 1, não 2, mas 3 casos de adultérios cruzados. E a coisa era tão escandalosa que a liderança resolveu abafar o negócio, vamos chamar assim.
em lugar de tratar. E detalhe, esse ano eu completo 52, primavera, verão, outonos. Não, é primavera no meu caso mesmo. Então, quer dizer, isso não é novidade, isso não é algo que começou semana passada, mas eu vejo, meus irmãos, que tem piorado, porque cada vez mais você vê isso se tornando uma coisa, e não gosto de usar a palavra comum, então vou usar a palavra recorrente no meio evangélico. Infelizmente, em nossas igrejas, em nossas famílias, em nossas experiências. E todos nós sabemos, quer seja por experiência própria ou aprendendo com a má experiência dos outros, o dano que isso causa nas nossas vidas. E quão lamentável é isso acontecer nas nossas vidas. Todos nós sabemos as cicatrizes. Certa feita alguém comparou esta situação a um vaso quebrado. Então o vaso quebrou, caiu no chão, e você conseguiu recolher todos os cacos, os mínimos possíveis. Mas ainda assim, quando você colou todo o vaso, as rachaduras eram fáceis de se detectar. E mesmo que você passasse ali uma massa, um prime, e pintasse, e se você depois colocasse um espectrômetro, você ia ver que as rachaduras estão lá, elas são impossíveis de ser apagadas. Conversando com um conselheiro sobre isso, um pastor, ele falou uma frase interessante. Um casamento, ou até mesmo antes dele, que passa por isso, jamais será o mesmo. Ele pode até ser melhor, mas ele jamais será o mesmo. Essa experiência ela pode ter um efeito completamente devastador, ou, pela graça de Deus, como ele mencionou, pode até ser melhor, pode vir a ter um efeito de aprofundamento e amadurecimento do relacionamento. Então, nessa manhã, nós temos grande parte dos irmãos casados aqui e temos os solteiros também. Nessa manhã, o nosso objetivo é trazer este alerta. Pela graça de Deus, em 18 anos de história da nossa igreja, nós tivemos que lidar com isso pouquíssimas vezes. E a nossa política sempre tem sido a mesma. Tratar de maneira restrita aquilo que é restrito e, infelizmente, tratar de maneira pública aquilo que vier a ser público. Mas, de uma maneira ou de outra, meus irmãos, o objetivo sempre tem sido de restauração. Não é uma atitude, inclusive acontecia, dizem, né, nos Estados Unidos, na época das 13 colônias, eu me refiro à costa leste, né, onde está Nova York, etc., né? Inicialmente, quando começou a ser colonizado, eram 13 colônias, como aqui tinha as capitanias hereditárias, né? É dali que os Estados Unidos alastrou para o oeste. Mas na época das colônias, quando uma mulher era pega, e eu confesso que eu nunca pesquisei se é real ou era um mito que botaram num filme, mas quando ela era pega em adultério, ela tinha que usar a letra escarlate. Lembra? Tem até o filme. E era um A vermelho bordado sobre a roupa e ela tinha que andar pela cidade assim. Eu não vejo nisso nenhuma capacidade restauradora, só de humilhação. Eu não conheço também a história tão profundamente para dizer, será que o homem andava com uma letra escarlate? Eu não estou aqui querendo alimentar nenhum mimimi feminista ou qualquer coisa assim, mas a verdade é que até nas páginas da Bíblia você vai encontrar uma situação esquisita. A do texto da mulher pega em adultério. Ela cometeu o adultério, mas mais incrível é que ela conseguiu cometer o adultério sozinha. Porque a lei não diz que ela tinha que ser apedrejada apenas, mas o homem também. Então a hipocrisia daquela multidão é que muito provavelmente este era um homem ou conhecido ou com alguma conexão com as pessoas que estavam ali. Já a mulher não. E aí você sabe como é que termina, né? Jesus ali escrevendo no chão, sem sequer levantar o rosto, diz a eles, quem não tiver o pecado, atire a primeira pedra. Então o ponto ali é que Jesus estava expondo a hipocrisia deles
na sua vida em geral, mas particularmente naquele caso ali. Então, meus irmãos, quando nós lidamos com uma situação dessa, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que este pecado, mesmo que tenha consequências, às vezes, muito graves e devastadoras, como eu disse, ele é igual a outro pecado. A nossa tendência é muitas vezes qualificar um pecado, quanto mais nós não gostamos dele. Então, a corrupção no governo me enerva. Mas se porventura eu trabalho numa repartição pública, né? E o Vitor é meu amigo, aí o Vitor diz, hein, daria para o senhor dar um jeitinho nesse papel aqui para mim, não? Porque senão eu vou ter que passar por todo o processo, ter que ir em 30 departamentos, aí eu dou um jeitinho para o meu amigo Vitor, a minha corrupção não tem problema. Mas a lá do Congresso tem. Então nós temos essa mania, e isso inclui também alguns pecados como o adultério, de qualificar. Este eu não gosto, este é abominável, este é imperdoável até. Mas a minha falta de perdão, a minha ira, a minha falta de exercer amor e misericórdia pelas pessoas, isso aí não. Isso é porque todo mundo luta com isso, né? Então, os irmãos percebem, eu não estou diminuindo nenhum pecado. Apenas dizendo, irmãos, que todos os pecados são pecados. E, na verdade, o que Jesus faz nesse texto é aumentar a intensidade deste em particular, nós sabemos como, quando ele trata do pecado do coração. Não apenas do pecado exterior, mas aquilo que acontece no coração também. No segundo parágrafo da nossa introdução, nós lemos: o sexo fora do casamento, o divórcio, a homossexualidade, a pornografia, a pedofilia, a bestialidade, que é sexo com animais, são cada vez mais comuns em nosso tempo. No entanto, o nosso modelo é a palavra de Deus e é afirmado nela que manteremos a nossa pureza moral antes e durante o casamento. Vejamos o desenvolvimento desse parágrafo. Então, irmãos, eu já mencionei isso várias vezes. O Senhor criou muitas coisas maravilhosas para o nosso prazer e alegria. Como eu sempre mencionei, essa ilustração, a comida, se não fosse para nos trazer prazer, tudo teria gosto de papelão. Como é que está seu filé mignon? Está igualzinho um jiló, gosto de papelão. A gente comeria por uma mera necessidade, mas não obteria disso nenhum prazer. Agora, fala sério. Quando você come uma comida... Outro dia eu servi... Um negócio estava lá em casa, né? E eu não sabia que não estava temperado. Não experimentei antes. Aí os meninos falaram, olha, tá sem sal, tá sem tempero. E a gente, obviamente, colocou ali sal. Por quê? Porque não tem gosto. Alguém descobriu um dia que você acrescentando um pouco de sal ou acrescentando um pouco de açúcar onde cabe, a comida fica melhor. Alguém descobriu que além do sal botando ali, não, talvez um alho ou umas ervas, né? Um negócio bem pintadinho assim, fica melhor. Por quê? Porque Deus fez assim, para que a comida fosse prazerosa. Aí o que a gente faz? Come mais do que precisa. Recorremos à gula. Porque sim, meus irmãos, toda vez que você come mais do que você precisa, é gula. Pouco importa se essa picanha está escorrendo e está gostosa. Você não precisa comer 1 quilo de carne. Parece que às vezes eu vejo as pessoas no churrasco, parece que não tem fim. Não, essa é gula, pura e simples. Mas eu não me importo, porque é socialmente aceito. Deus criou também a possibilidade de determinadas plantas se transformarem em bebida. Porque quem criou, irmãos, o processo de fermentação? Foi o homem? Não! Foi Deus. Então, quando ele inventou a fermentação e os homens entenderam ou aplicaram isso, transformando o suco da vide, uva, em vinho. Quando você pega da batata, vira vodka, que é horrível, mas tem gente que gosta. Quando você pega da cana e vira cachaça, que é horrível, mas tem gente que gosta. São todos os processos que Deus criou. Aí o que o homem faz? Cria a bebedice, o alcoolismo, a falta de controle. Porque nós já explicamos várias vezes neste lugar, irmãos, e eu nunca farei apologia ao álcool, mas eu nunca vou ser desonesto de dizer, como diz esse versículo, enrola a língua, porque não tem. Não bebererarás, porque não tem.
e o próprio memorial deixado pelo Senhor usa bebida alcoólica. Não adianta tentar fazer malabarismo, tentar fazer não sei o que, isso e aquilo. É vinho. Vinho e pão. Não tem para onde correr. Mas a minha sugestão sempre foi, na nossa cultura, seja abstêmio. Porque eu jamais conheci alguém que disse, depois que eu comecei a tomar vinho e cerveja, minha vida melhorou. Eu não conheço uma única pessoa que tenha feito isso, ou falado isso. Mas conheço N pessoas que tenham dito, depois que eu parei de beber, minha vida melhorou. Então eu quero só sempre clarificar isso, irmãos, enquanto eu falo o que tem que falar, mas deixar bem claro. E aí, Deus cria uma coisa e a gente distorce. Aonde eu quero chegar, irmãos? Sexo. Alguém disse certa vez, irmãos, que até quando é mal feito, sexo é bom. O problema é que a nossa sociedade, Satanás, é claro, por trás disso tudo, pega algo que Deus criou santificadamente e colocou dentro dos limites do casamento e joga no Instagram, e joga no Facebook, e joga no YouTube, ou joga lá onde quer que seja. Das maneiras mais variadas possíveis. E o mundo tanto sabe disso, irmãos, que há vários anos atrás, você não deve nem lembrar disso, foi proibido mulheres de biquíni ou seminuas em propaganda de cigarro. Porque, obviamente, o cigarro não faz bem. E aí o criador das leis, aí os criadores das leis entenderam que esportes e mulheres sugeriam aos jovens que, se eu fumar, eu vou jogar vôlei desse jeito, com esse corpo sarado e bronzeado, e vou ter aquelas mulheres. O que não é, obviamente, verdade, mas é o que o marketing quer sugerir. E aí foi proibido. Foi uma coisa bem progressiva. Cada vez menos propagandas de cigarro eram permitidas. Hoje, até onde sei, não tem nenhuma, né? Na verdade, não pode ficar nem exposto. Fica embaixo do balcão. Anteontem eu vi o senhor pedir, tiveram que pegar um cesto debaixo do caixa do supermercado, botar em cima para ele escolher o cigarro que ele queria. Eu acho perfeito. Inclusive, para mim, devia botar 1000% de imposto em cima de um cigarro, pelo dano que faz ao sistema único de saúde, você ter que tratar as pessoas, né, de efizema, câncer e etc. Bem, voltando ao que foi tirado do comercial, por que foi tirado, meus irmãos? Porque sensualidade, sexualidade vende. Infelizmente é verdade. As roupas que são comercializadas hoje expõem a barriga até o limite, expõem a parte de trás até o limite, expõem isso, expõem aquilo. Por quê? Porque as pessoas querem ser vistas. O ser humano é assim. Eu estou falando de forma geral, não do cristão em particular. E aí, essa é o frame, a moldura da sociedade que nós estamos vivendo. E dessa situação, nós somos chamados a termos uma postura diferente. Isso foi só a introdução. Vamos para os nossos objetivos, irmãos, da nossa lição de hoje. Saber o quê? Entender a necessidade de pureza sexual dentro e fora do casamento. Sentir, desejar a pureza sexual. Agir, descartar toda orientação sexual que não esteja dentro dos padrões de Deus. Ok? Então vamos para o nosso texto, irmãos. Quero convidar-nos a lermos juntos, 27 até 32. Vamos lá? Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Pode mudar? Ok. Vamos lá? 30. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério.
Então temos muita coisa para ver aqui. Então vamos adiante. Vai ser, obviamente, hoje e o próximo domingo. Nosso número 1 é o seguinte, irmãos. O que Jesus fala sobre o adultério? Adultério é a relação sexual ilícita entre pessoas casadas. Se a relação sexual for entre um casado e um solteiro, obviamente aí os gêneros não importam, né? Só um exemplo. O casado comete adultério e o solteiro fornicação, cuja gravidade é a mesma. Na lei judaica, o termo adultério era usado para falar de relações sexuais com a esposa ou noiva de um judeu. Jesus expande esse conceito, condenando qualquer sorte de relações sexuais ilícitas. Então, meus irmãos, o padrão é simples. Como alguém já fez até essa frase e botou até por aí. Deus já inventou o sexo seguro, chamou isso de casamento. Então, é dentro do limite do casamento. Não há nenhum tipo de exceção aonde Deus tem abençoado o relacionamento entre homem e mulher. É interessante, meus irmãos, que criou-se um conceito, uma percepção errada, nem sei de onde saiu isso, que alguns evangélicos, particularmente, e isso foi atribuído aos puritanos, eram extremamente envergonhados da questão do relacionamento físico. E isso não poderia estar mais longe da verdade. Quando você começa a ler a literatura, particularmente dos puritanos, você percebe um conceito extremamente bíblico de que Deus está presente e abençoa absolutamente tudo o que Ele fez. E isso não exclui o relacionamento físico, o relacionamento sexual. Então, tudo, aos olhos da verdadeira filosofia cristã, tudo que você faz é para a glória de Deus. Então, essa dicotomia, irmãos, essa separação, essa departamentalização de que agora nós estamos fazendo uma coisa espiritual, mas quando sair daqui a gente vai, hoje à tarde, para o banho e jogar um vôlei. Aí é uma coisa que não é espiritual. Isso não pertence ao pensamento bíblico. Muito pelo contrário, acho que eu não sei de onde as pessoas chegam nesse pensamento aí. Porque o que a Bíblia diz é: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, é para a glória de Deus. Qualquer outra coisa. Comer e beber é a coisa mais comum do dia a dia. Todo dia você come e bebe alguma coisa, a não ser que você esteja num estado de fome ou qualquer coisa assim, né? É o normal, mas ele expande, Paulo, qualquer outra coisa. Então, meus irmãos, não tem nada, sendo filho de Deus, é claro, que você faça que não seja espiritual. Porque você é um ser espiritualmente renovado, espiritualmente renascido. Agora, quando você pega qualquer coisa que você deve fazer e corrompe com o pecado, aí a coisa muda de figura, porque você não está fazendo para a glória de Deus. Obviamente isso aqui, meus irmãos, não é nem o lugar e nem teríamos o tempo, mas alguns casais, mesmo casados, precisam verificar se tudo aquilo que está acontecendo dentro do seu casamento, todo o casamento, está sendo realmente para a glória de Deus. Porque o casamento não é um passe livre para que tudo aquilo que você faça dentro dele esteja automaticamente abençoado por Deus. E como eu disse, não temos nem o tempo nem o lugar, mas é algo que o casal deve examinar se estão vivendo realmente para a glória de Deus. Agora, quando alguma coisa acontece dentro desta proteção, é claramente fora da vontade de Deus e obviamente não serve para a sua glória. Vamos lá, meus irmãos, adiante. Paulo também fala sobre isso em 1 Tessalonicenses 4,13. Vamos ler lá o nosso texto para ficar bem claro para nós. Diz o texto: irmãos, acho que eu li errado. 4:3. Aí fica, mano. 4:3, não 13. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Eu vou ler um pouquinho mais, irmãos. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus.
Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Em outras traduções dizem, nem o defraude. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, Paulo, meus irmãos, precisa trazer esse tipo de alerta às igrejas na época. Por quê? Porque a cultura greco-romana era muito famosa pela imoralidade. Então, a literatura, a literatura basicamente, porque é o que nós tínhamos na época, retrata que a ideia de pureza sexual não era algo comum na cultura. É daí que vem, inclusive, palavras que nós conhecemos bem, né, como bacanal. Por quê? Porque era típico da cultura festas desenfreadas de vinho, de bebida, e infelizmente também de relação sexual sem nenhum padrão e sem nenhuma proteção do casamento. E aí essas pessoas se convertem. E Paulo precisa alertá-los que o padrão mudou. Que o padrão de Deus, e um Deus santo que eles servem, não pode ser igual àquele que era a cultura. Agora, para pensar, irmãos. A gente está muito distante disso hoje em dia. Como que a gente pode julgar a cultura de 2000 anos atrás se a cultura de hoje é igual ou pior do que aquela? E é por isso que esse alerta de Paulo é tão valioso hoje ainda. Mas seguindo, Jesus vai além. Para ele, a impureza sexual é mais ampla, atinge também a imaginação, que é o versículo 28 que nós lemos, nosso texto base. Jesus não proíbe o homem de olhar para uma mulher, mas de cobiçá-la, de fitá-la com desejo lascivo. Esse pequeno parágrafo aí, meus irmãos, é óbvio que ele não está se referindo que agora você vai ficar olhando, está no sentido de que você está, obviamente, conversando com uma pessoa e ela acontece de ser do outro sexo, né? Eu quero colocar assim porque isso também se aplica às irmãs, e não é isso que o texto está falando. Ele está falando de olhar com desejo ilícito, em outras palavras, com cobiça. Esse é um mandamento muito difícil de ser obedecido, especialmente, e aí ele está, obviamente, falando de um lado só da tabela, a maioria das mulheres, especialmente as não cristãs, não prezam pelo pudor e sua maneira de vestir. Como não cobiçar? Tem saída? Olha aí, Jesus nos dá a resposta nos versos 29 e 30. O que é preciso é manter uma disciplina moral. Se o adultério pode acontecer no coração, verso 28, então não podemos colocar o coração em outra mulher que não seja a nossa. Devemos disciplinar-nos a não permitir que a nossa carne se aprofunde no erro. E aí nós vamos ver as hipérboles que Jesus fala nesse texto. Irmãos, isso é algo que às vezes é muito difícil para as mulheres compreenderem como a mente masculina funciona. De novo, é uma daquelas coisas que Deus faz de maneira perfeita, mas o pecado corrompe. Então, eu tenho a ideia de que em Gênesis capítulo 2, quando Eva foi criada, o queixo de Adão caiu no chão. Porque ele já tinha visto as mais maravilhosas belezas da natureza. E eu calculo que a criação antes da queda, se hoje é deslumbrante, né? Você vai nos lugares, você vê a cachoeira, você vê a floresta, você vê os animais e diz, rapaz, que coisa, como não era antes da queda. Mas quando ele acorda daquele sono, eu imagino, eu estou sendo aqui obviamente irônico, eu imagino que Deus estava falando com Adão e Adão. O senhor disse alguma coisa? Porque ele estava embasbacado. Por quê, meus irmãos? Porque Deus fez ele, e todos os meus companheiros aqui, criaturas extremamente visuais. E é isso que esse parágrafo está dizendo. Nós vivemos num mundo onde Satanás sabe disso. Eu contei para vocês em outra ocasião que minha irmã fez moda, né? Curso superior. Onde eram muitas mulheres e todos os homens que estavam lá, digamos assim, jogavam para outro time. Se é que você me entende. Sacoca é Fanta. Ou seja, a indústria está lotada de homens que não têm o mínimo apreço, respeito ou admiração pelo corpo feminino. E eles sabem que quanto mais
exposição tiver na nossa sociedade hoje, mais vende. Algumas das irmãs aqui podem se identificar com isso, da dificuldade de você sair e não encontrar uma roupa decotada. Ou, depois que inventaram essa desgraça do slim e do skinny, que é extremamente, parece um envelopamento. Você pega uma calça de 20, 30 anos atrás, né? Pega um filme. Estava assistindo agora o seriado do ano 2001, novamente. As calças, assim, ó, essa aqui foi uma dificuldade para encontrar. Eu literalmente tive que dizer para a vendedora, eu não quero calça assim, isso é coisa de gay. Para ela largar, porque queria me empurrar uma calça tipo envelopamento a vácuo. Falei, não, minha filha, eu quero uma calça que eu possa abaixar, levantar, e eu me defender numa necessidade de um golpe de... Eu quero mobilidade, eu não quero ficar envelopado. Toda loja que eu passava era a mesma insistência. Por quê? Porque é isso que a maioria das pessoas compram. É isso que a maioria das pessoas procuram. Mas eu desafio você, pega um vídeo de um seriado ou de um filme de 20, 25 anos atrás e olha como era. Mas eles obviamente atacavam em outra área. É nessa época, que eu não sei se chegou a pegar no Brasil, acho que não, que os adolescentes americanos começaram a usar a calça que era folgada. Em vez, é o contrário, né? Em vez de comprar calça apertada, comprava calça 1 ou 2 números maiores e usava a calça no meio do quadril. A ideia é ou não é se expor? É ou não é? Mesmo que seja ridículo, absolutamente ridículo. Porque boa parte, meus irmãos, das exposições que acontecem com a roupa são ridículas. Você percebe que a pessoa não tem um mínimo senso, não tem outra palavra, de ridículo. Mas por quê? Para os seus pares, para quem lhes interessa, ele ou ela estão abafando. Bem, no mundo que nós vivemos hoje, meus irmãos, e que eu estou me referindo a irmãos, você e eu temos um enorme desafio de aplicar a sabedoria da musiquinha infantil. Cuidado, olhinho, o que olha, o Salvador do céu está olhando para você. Porque é a situação que nós vivemos. Quer você vá nas ruas, ou na televisão, ou na academia, é a situação que nós vivemos. E a saída para isso, como diz o nosso texto, não está em outro lugar, meus irmãos, a não ser no nosso relacionamento com Deus. Algum tempo atrás eu vi um vídeo muito bom, era até um jovem, não deveria ter 30 anos, onde ele estava falando que há vários livros, até cristãos, que tentam ajudar os homens e mulheres também com problemas com a sensualidade e até com a pornografia. E esses livros até têm algum mérito, mas alguns deles são apenas dicas práticas do que você pode fazer, o que também tem o seu mérito. Por exemplo, teve um rapaz africano que me perguntou, ele já tinha, digamos assim, passado dos limites com a sua namorada 2 vezes, e ele me perguntou, pastor, o senhor tem um conselho de como eu posso evitar isso? E eu falei do que esses livros não falam, e a primeira parte, que ele precisava investir no seu relacionamento com Deus. Por quê? Há um vazio dentro de você espiritual que você está tentando preencher com a carnalidade. Mas eu não fiquei aí, meus irmãos, porque eu também acho que conselhos práticos têm o seu lugar. E eu perguntei para ele onde que isso acontecia, ou havia acontecido. E ele me disse que, infelizmente, eles chegaram na casa dela e os pais não estavam em casa. Aí eu falei, sim, o que aconteceu? Bem, aí nós entramos e uma coisa leva a outra. Falei, então vou lhe dar um conselho revolucionário. Chegou no portão, você gira o seu pé para trás e vai embora. E não entre em casa. Só entre quando alguém estiver lá. Mas só isso? Eu falei, só se você conseguir fazer, você vem me contar. Porque tudo em você está dizendo, não faz isso. Entra, você é forte. Que é a atitude mais arrogante pré-queda.
Comigo não vai acontecer. Eu consigo. Pastor fulano caiu, aquele homem de Deus caiu, aquela mulher de Deus caiu, mas eu não vou cair. Aí ele viu que eu estava falando sério com ele. Eu estava falando assim, você se acha muito forte, por isso que você entra na casa da sua namorada quando os pais delas não estão lá. O ponto aqui, meus irmãos, é que conselhos práticos têm o seu lugar. Mas sabe, se você não resolver o seu problema com Deus, os conselhos práticos só vão até determinado ponto. E quando os seus desejos forem maiores do que a vontade de utilizar tais conselhos práticos, você vai cair de novo, e de novo, e de novo. A resposta, irmãos, para qualquer pecado na nossa vida, detalhe, os pecados são horizontais, correto, irmãos? A resposta sempre é o meu relacionamento com Deus. A resposta sempre é vertical. Se Adão e Eva tivessem valorizado mais o tempo que tinham com Deus na viração do dia e as palavras que tinham recebido de Deus, eles não teriam ouvido a serpente. Mas eles acharam que aqui era mais importante do que aqui. Agora, eu quero deixar claro, meus irmãos, que minhas irmãs, que se vocês fossem completamente imunes a isso, obviamente isto nunca aconteceria com vocês. Eu nunca fui mulher, obviamente, mas eu calculo que há, infelizmente, uma inconsequência maior no gênero masculino que beneficia, não é benefício nenhum, que prejudica ainda mais para que esse cenário seja mais comum em nós. Há uma cautela e até mesmo um certo medo que impede que isso aconteça mais com as irmãs, mas isso não significa que a tentação não exista. Não significa que ela não esteja acontecendo. Quer seja porque você se sente negligenciada, quer seja porque você, o seu marido não preenche os quesitos que você pensou que ele deveria preencher, quer seja desculpa que for, porque há de um lado e há do outro, como há do outro também, se você não vigiar nisso, a atenção especial do instrutor da academia, ou do professor do cursinho, ou do seu chefe, começarão a ser atrativas. Por quê? Ninguém me deu atenção como essa pessoa me dá atenção. Eu chego em casa e eu tenho as minhas 30 mil palavras femininas para utilizar, e meu marido não tem ouvido ainda para ouvir 30 mil palavras. Acostume-se, jamais vai mudar. Jamais um ouvido masculino conseguirá ouvir tudo aquilo que uma boca feminina tem a dizer. Você achar que isso vai mudar, você vai viver frustrada o resto da sua vida. O que você pode fazer é aproveitar e ele esforçar em ter mais atenção para que chegue a um denominador comum do quanto se ouve e o quanto eu preciso necessariamente falar. Mas vamos supor que você está frustrada porque você quer contar todos os detalhes do encontro que você teve com a sua amiga Maricota quando se encontraram no florista. E além da conversa, você conta todas as flores que estavam lá. E tudo aquilo, e o formato dos vasos. E a propósito, o dia estava muito bonito. No meio desse caminho, o camarada quer se enforcar. E enquanto ele está tentando lhe ouvir, ele já está pensando nas contas que ele tem que pagar e no jogo que vai começar. É a vida como ela é, meus irmãos. Não como a gente gostaria que fosse. E aí você se sente negligenciada, você se sente que não lhe ouvem como deveria ouvir. Mas tem aquele camarada que é tão atencioso. Lá na sua academia, lá no seu trabalho, lá no seu cursinho, onde quer que seja. Sabe por que ele é atencioso? Porque as intenções dele são ruins. Ele não é porque ele é uma boa pessoa. Da mesma maneira que aquela secretária ou colega de cursinho ou sirigaita da academia, sabe por que ela é atenciosa? Não é porque ela é uma boa pessoa. É exatamente o contrário. Porque ela é uma má e uma pessoa mal intencionada.
Então não nos enganemos, meus irmãos, as intenções são claras, mesmo que pareçam muito disfarçadas. A intenção básica é: eu quero ter um relacionamento com você que não me cobre compromisso e responsabilidade. Porque os casais que estão aqui, a pessoa que você se relacionou na noite anterior, se no dia seguinte amanhecer com Covid, você vai ter que cuidar dela. Não foi uma aventura de uma noite. É uma aventura de uma vida inteira. E no dia seguinte, talvez, em lugar de beijos, abraços, amores, etc., no dia seguinte talvez seja: ai, meu bico de papagaio amanheceu. E vai pedir uma massagem com arnica. O galanteador da academia e a sirigaita não querem isso. Eles querem seguir a sua vida porque eles já destruíram a sua. Pura e simplesmente. O fato é, meus irmãos, que a nossa mentalidade na nossa sociedade, e Hollywood tem muito a ver com isso, é extremamente alimentada de figuras falsas de relacionamento amoroso. Uma das coisas que eu tento estilhaçar nos aconselhamentos, tem aqui alguns que já fizeram comigo, pré-matrimoniais, é exatamente essa ilusão. Porque já reparou? Aonde que acaba o filme da Cinderela? Aonde? Casamento. Aí sobe naquela carruagem e vão embora. O dia seguinte que ela acordou com um lenço na cabeça, uma meleca na cara, né, e sem maquiagem, não mostra. Todo conto de fato termina assim, porque alimenta a cabeça, particularmente das mocinhas, de que é assim que você vai ter. E o camarada vai sempre chegar na sua casa num cavalo branco, porque eu tô lascado, porque nem andar de cavalo eu sei. Tô esperando alguém ter uma fazenda aí para aprender a andar de cavalo. Infelizmente, irmãos, essa ilusão toda está em tudo quanto é lugar em nossa sociedade. Irmãos, irmãs, nós precisamos proteger-nos uns aos outros, mas particularmente os casais, naquilo que nós vivemos dentro da nossa sociedade. Jovens, já disse o salmista, como manterá puro o jovem puro o seu caminho, o seu coração? Me falta aqui a tradução correta. Qual é a resposta, irmãos? Observando segundo a tua palavra. Não venda a sua santidade por uns trocados. Não venda a sua pureza por uns trocados. Provérbios 7 deixa muito claro. É óbvio que ali fala do rapaz em relação à mulher selvagem, né? Mas você pode inverter os papéis, sem problema nenhum. E fala claramente dos esquemas, dos subterfúgios e da maldade planejada por aquela mulher que chama o tolo, o incauto, para sua casa quando o seu marido está viajando. Quais são, meus irmãos, essas hipérboles sugeridas por Jesus? Todo mundo sabe o que é hipérbole, né? Não entristeça a sua professora de português. Hipérboles são exageros, a figura de linguagem de exagero. Tipo, eu estou morto de fome. É claro que eu não estou morto de fome. Tá? Atenção, não é hipérbole usar literalmente quando não é literalmente. Isso é só falta de conhecimento mesmo. Tipo, nossa, fulano está literalmente morto. Não, não está, porque ele está respirando. Então você não pode usar isso, não é hipérbole. Isso é erro, uso errado mesmo. Primeira, letra A, arrancar o olho. É uma figura de como devemos ter um propósito de vigiar os nossos olhos. Vejamos a autodisciplina de Jó, esse é um texto muito conhecido, Jó 31:1. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. A imaginação se inflama por causa da indisciplina dos olhos. Gente, é claro, anos e anos e anos de vida, você é bem capaz de formar uma imagem mental
sem a necessidade de nenhuma referência a mais, claro. Porque, por exemplo, se eu pedir para você montar uma figura mental, uma imagem mental de um zigue-zoom, você consegue? Como é que é o zigue-zoom? Qual é o tamanho de um zigue-zoom? Alguém sabe? Não, porque você nunca viu um zigue-zoom. Inclusive porque não existe, eu acabei de inventar. Então é impossível você pensar uma coisa que você nunca viu, ok? Então é óbvio que você já viu um homem e você já viu uma mulher. Então, em teoria, se você perdesse literalmente os seus olhos, Deus abençoe que nunca aconteça, e você não chegasse mais nada na vida, você ainda poderia pensar como, por exemplo, você está cego, né? Alguém chega e, quem está chegando assim? Não, é um rapaz que veio entregar aqui os correios, por exemplo. Aí você pensa, um homem. Porque você sabe o que é um homem, você sabe o que é um rapaz. Se alguém falar assim, não, é um rapaz negro que veio aqui entregar, aí você pensa em um rapaz negro, ou é um rapaz loirinho ou ruivo, você pensa, porque você tem as referências. Só que, meus irmãos, a sensualidade, ela é uma droga. Preste bem atenção, eu não estou inventando isso, é só você pesquisar. Quanto mais referências você tiver, você ativa áreas do seu cérebro que dependem e querem mais daquilo ali. E isso vem alimentado o lugar onde você insere o disquete, o pendrive. Disquete é ótimo, né? Porque... Não que eu já tenha usado disquete na minha vida, claro. O lugar onde você insere o Laserdisc são seus olhos. Na maior parte eu vou chegar lá, na maior parte do tempo. São seus olhos. E aí você alimenta a sua imaginação com referências que raramente são justas com as pessoas normais. Por que, meus irmãos? Porque há um padrão de sensualidade. Para homem, para mulher, pouco importa. E eu não vou aqui ficar... qual é o termo que a gente acabou de mencionar aqui? Defraudando a mente de ninguém em citar qualquer coisa. Mas você sabe do que eu quero dizer. E quanto mais você alimentar, mais o seu cérebro, isso é química, vai querer que ele seja alimentado com essas imagens. Por isso que eu digo que é igual uma droga. Porque ele produz efeitos químicos no seu cérebro de satisfação que você vai querer, ou ele vai querer, é você mesmo, né? É seu cérebro, que você tenha a próxima dose. Por que o viciado em cocaína ou heroína, qualquer que seja, ele simplesmente não para? Por quê? Porque quando passa um tempo do efeito, o cérebro dele diz o quê? Eu quero mais. Ele entra em abstinência. Abstenção. Não é nem isso. Qual é o termo certo? Hã? É abstinência mesmo, né? Eu estava traduzindo aqui na minha cabeça e não sabia o que eu estava usando. Mas, enfim. E aí ele diz, eu quero. Pastor, isso não é a mesma coisa que a fome? Não. Porque a fome é natural. O que não é natural é o terceiro trio do McDonald's. Não é nada natural. Aí realmente você tem um problema. O que não é natural é a quinta fatia de pizza. Aí você tem um problema. A gente não gosta de falar de gula, né? Gosta de falar só dos outros pecados. Dessa ninguém gosta. Mas voltando para o que nós estamos falando, irmãos. Por que eu falei que quase sempre é pelos olhos? Você quer ver só? Eu acho que era Sabrina, o nome de uma publicação que tinha ou que existe ainda. É Sabrina? Sabrina, né? Que são o quê? Romances melosos e até um tanto quanto gráficos, sem ter uma única figura. E qual é o alvo desses romances, irmãos? O público feminino. Sabe por que eu sei que é o público feminino? Porque não tem nenhuma figura. Não tem nenhuma imagem, só da capa. Onde tem uma moça muito bonita e um rapaz muito bonito, uma pose e tal, um derretendo-se pelo outro, e é só. Um livro, às vezes, de 200 páginas. Então, ao ouvir o seu toque na campainha, o seu coração se derreteu e eu estou sendo bem...
limitado na minha descrição, e o público feminino consumia aquilo à exaustão. Eu nem sei se esse negócio publica mais, isso é coisa de antigamente. Mas por quê, meus irmãos? Porque diferente dos homens, elas são alimentadas pelo que ouvem, pelo que imaginam, diante daquilo que estão lendo, por exemplo. Por isso que não tem figuras. Eu vou usar aqui um argumento que nem é meu, e também não é dele, é uma coisa meio óbvia. Quando a gente fala dessas categorias, irmãos, vários aqui já ouviram falar de Jordan Peterson, né? É um canadense que tem estourado na última década aí, se opondo ao progressivismo e uso da linguagem neutra, etc. Jordan Peterson, quando fala dessas coisas, meus irmãos, ele explica uma coisa que é importante eu mencionar aqui. Quando eu falo disso, eu não estou dizendo que as mulheres são absolutamente todas assim, nem que os homens são absolutamente todos assim. Talvez, em uma parte, se um homem se desse ao trabalho, que eu acho difícil, que vai até ler, abrisse um lado Sabrina, ou sei lá do que é aquele negócio lá, ele até ficava assim, rapaz, isso aqui é quente, ó, esse negócio aqui, ele até ficaria. A maioria dos homens, não. Da mesma forma, mesmo que na mídia esteja querendo se passar que toda mulher derrete por um cara sarado, sem camisa, que aparece para atender a porta, isso não é verdade na maioria das mulheres. Então, essas categorias, meus irmãos, elas não são absolutas, elas se intercalam muitas vezes. Depende, obviamente, da pessoa, depende, obviamente, da maneira como o seu cérebro funciona. Depende de uma série de coisas que eu não sou neurologista para explicar aqui, ok? Mais um pouquinho. Olhar com intenção impura leva à excitação, que logo se transforma em esquema, ou seja, em plano. Da excitação erótica vai-se para o adultério espiritual e muitas vezes para a consumação, está faltando essa cedilha aí, do ato sexual ilícito. Ponto aqui, meus irmãos, vamos terminar. O olhar é como uma fonte inspiradora para o bem ou para o mal. Ponto aqui, meus irmãos, é que ninguém está belo e formoso, perfeito num dia, e no outro dia está sendo confrontado, aconselhado por um problema de adultério. Ninguém, ou fornicação, jovens, ninguém cai de véspera. Isso é, infelizmente, um processo. Por isso, que, meus queridos, que é ainda mais grave o fato de que você identifica esse processo e você não decide não interrompê-lo. Pastor amigo meu estava mencionando, a gente estava conversando sobre essas situações muito tempo atrás, e eu frequento a academia, ele frequenta a academia. Ele mencionou que certo dia ele estava fazendo um exercício de tríceps, que é simplesmente alavanca para baixo, assim, né? E aí chegou uma dessas sirigaitas aí, dessas mulherzinhas de Provérbios 7. Ele é um cara grandão, 1,80 m e tal, né? Forte. Aí chegou e falou para ele assim, esse exercício isso ela falando, esse exercício é para esse músculo aqui, tocando nele. Tríceps. Aí ele deu um passo para o lado e disse, sim, você pode me ensinar? Tão fofinha, né? Tão solícita, tão disposta a ser ajudada. Aí ele respondeu, não, mas não é o meu lugar aqui. Você pode procurar um dos instrutores, com certeza eles podem lhe ajudar. Tirou a corda, com licença, e foi embora. Ele me falando isso, ele falou assim, olha, o coração dele batia de tal maneira, pensando nas 30 mil consequências, parece o Doutor Estranho, né? Pensando nos cenários que poderia acontecer de ruim ali, desde um mal entendido até uma tragédia. Em segundos ele pensou nisso. Mas em lugar desses cenários ruins, ele resolveu usar a estratégia de José, né? Dar no pé. E deixou a guria falando sozinha lá e foi embora. O ponto aqui, meus irmãos, é que em algum lugar ele tinha uma escolha. Como você tem em situação que você passa assim. Ou você corta o mal pela raiz e você encerra qualquer coisa, ou você alimenta. Ou você vai deixando as ramificações acontecerem até que uma delas seja grave demais. Então, todo esse processo
Às vezes pode levar, obviamente, horas, é claro. Mas, ao meu ver, meus irmãos, ele sempre começa em um coração que não está completamente satisfeito em Deus. A pastor só numa visão um pouco simplista, um pouco simplória. Não. Porque quando nós buscamos, irmãos, de todo o coração e paixão as coisas do alto, as coisas de cá perdem o brilho. Perdem o apelo. Nós somos capacitados a falar como José. Como eu cometeria algo tão perverso e pecaria contra o meu Deus? Mas precisamos compreender que a vida com Deus é algo que apela a nós por causa do Espírito que habita em nós, é verdade, mas não é algo que simplesmente acontece, não é natural. Caso contrário, irmãos, eu não teria gastado no último ano horas e horas e horas e horas e horas para que nós não ficássemos este ano sem um devocional. Porque eu tenho visto o efeito devastador que tem a síndrome do crente domingueiro. Ele assiste uma mensagem no domingo que, diga-se de passagem, nem sempre é lá essas coisas, né? Desculpe, mas é verdade. Em 50% mais um das igrejas, uma mensagem que não, como dizia minha mãe, não fede nem cheira. E com esta mensagem rasa, essa sopa rala, ele vai passar a semana inteira ouvindo uma musiquinha evangélica aqui e acolá, né? Talvez lendo um livrinho fraquinho aqui e acolá, Bíblia raramente, e não tendo vida com Deus. E pode ser até, meus irmãos, que essa pessoa não caia em grandes problemas, em grandes pecados. Ok? Por outras situações, por outras questões. Mas uma coisa eu posso lhes garantir. A única segurança que nós temos para que o nosso olhar seja realmente desviado do mal para o bem é a suficiência de Cristo na nossa vida. Que Ele seja suficiente. Que Ele nos baste. Que eu possa dizer como o seriado que a gente estava assistindo ontem. Eu era de um jeito, agora sou do outro, e o que aconteceu no meio foi Ele. Quando eu penso nisso, meus irmãos, e eu penso na alternativa, as coisas e as pessoas com as quais nós trocamos o nosso Senhor, é devastador uma coisa dessa. Por isso, quando ele fala dessas hipérboles, elas não são exageros em si. Elas são decisões e resoluções que eu tomo dizendo, isto não presta, porque isso vai alimentar um processo que não vai acabar bem. Uma aplicação aí, sempre que os homens e as mulheres aprendem a controlar o sexo na prática, porque antes aprenderam a fazê-lo nos olhos da carne e do pensamento. John Stott. Letra B. Outra hipérbole, cortar as mãos e os pés. Significa pegar e andar menos para não cair em tentação. É refrear-se de certas liberdades por amor a Cristo. Privar-se da mão e do pé não é suficiente para que o discípulo elimine a fonte do desejo, mas é possível eliminar o instrumento da ação pecaminosa. É melhor ter menos história e geografia para contar do que ir para o inferno. É melhor perder um membro e entrar na vida mutilado do que conservar todo o nosso corpo e ir para o inferno. A eternidade é mais importante do que os prazeres passageiros deste mundo. Meus irmãos, a ideia aqui, enquanto eu abro aqui em Coríntios 7:3 para nós, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A ideia aqui, meus irmãos, é que Deus já deu cercas de proteção na nossa vida, particularmente em relação à tentação física, o sexo dentro do casamento, mas a ideia da amputação radical aqui vai além. Se há alguma atividade que eu não consigo lidar de maneira a não me corromper espiritualmente,
isso deve ser extirpado da minha vida. Então vamos lá. Contei para vocês o exemplo de um professor meu que disse que ele simplesmente não conseguia assistir um filme de ação, um filme que tivesse violência, sem se sentir profundamente atacado. Então ontem eu estava assistindo um seriado, né? Camarada grandão, 1,95 m, 110 quilos, forte pra caramba, e veio 6 contra ele, e ele acabou com os 6. E eu assisti, bocejei, achei legal, e a minha vida continuou, e eu não saí dali e não dei rodoada em ninguém, até porque o teu só tem 1,74 e 75 quilos. Ele não. Ele ficava assim, eletrizado. Ele falou, eu literalmente nunca saí para dar tiro em ninguém e tal, mas eu ficava me imaginando no lugar dele, e eu sou o cara que bate, que faz e tal. E aquilo era um veneno. Ele falando, é um veneno para mim. Porque eu literalmente pensava que eu queria fazer o que o outro estava fazendo, mesmo pura ficção. E o que ele decidiu? Ele não assistir mais filme assim. Faz tempo que ele me contou isso. É vivo, esse professor. Achei interessante. Porque, irmãos, hoje, se você quiser fugir da sensualidade, a única alternativa é você assistir as coisas literalmente com o controle na mão ou ao alcance. E eu faço isso o tempo todo. Não deixe simplesmente a cena passar. Preferência, vamos para o que interessa. Porque, via de regra, essas cenas não têm absolutamente nenhuma relevância para o enredo. Já repararam? O filme está indo bem, tal. Do nada, as pessoas tiram a roupa e vão para cá. O que tem a ver com apelo, apelação pura e simples. Você pode pular a cena e você não perdeu absolutamente nada no filme. Então a ideia aqui, meus irmãos, é você pular ou modificar atividades que sejam, que lhe afetem de alguma maneira. Então, isso vai em tantas áreas da vida. Por exemplo, você consegue ter um debate online sem querer meter a mão pela tela e querer esganar outra pessoa? Então, ótimo, parabéns para você. Porque há muito tempo eu parei de ter debate porque a minha vontade era de quebrar o pescoço do outro camarada. Então, isso não é para mim. Se eu não consigo ter um debate com a pessoa... Deixa para lá o adjetivo. Sem me alterar com isso, para que eu vou ter esse debate? O que eu ganho nisso? Absolutamente nada. Então, se tem alguma coisa que eu tenho que debater... Ontem mesmo, o colega colocou uma posição escatológica errada, claro. E eu mostrei onde estava errado, ele mandou um ok, eu falei um ok, importante que Jesus vai voltar, aleluia, maranata, sigamos a vida. Aí beleza. Mas quando a pessoa começa a se comportar de maneira tola do outro lado, aí eu tenho um pedaço de picanha aqui, não é picanha não, é chambari mesmo, né? Chamar a carne de picanha é até uma ofensa. Tem um pedaço de chambari aqui que não gosta disso. Então eu não devo entrar nisso daí. Então eu não vou entrar. Porque certamente... eu vou começar a apelar para instrumentos e ferramentas da carne, em lugar de usar apenas a minha inteligência ou a minha capacidade argumentativa e usar a lógica, a razão, de uma maneira educada. Entenderam, irmãos? Reconheça o seu ponto fraco, o que você tem, onde é. E não vá lá, não se comprometa. Corte a mão e o pé, porque essa é uma área que você não deve se envolver. Simplesmente, ponto e acabou. Mas não acabou não, a aplicação antes vem a letra C. O que se torna necessário a todos aqueles que têm forte tentação sexual e, na verdade, a todos nós, em princípio, é a disciplina na vigilância contra o pecado. É preciso colocar sentinelas morais contra o pecado. Tá? Sentinelas morais, desligar, controle remoto, dizer não, cortar a atividade, o que quer que seja. O contrário de oferecer os nossos corpos ao pecado, Romanos 6, 20, 13, é oferecê-los ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável, Romanos 12, 1. Letra C. Deus é a fonte de poder que nos ajuda a controlar a nossa sexualidade. Viu que eu estou falando desde o começo? Ele, com seu Espírito, nos purifica a todo momento de nossas atitudes erradas. E, meus irmãos, 1 João 9 é bem conhecido, né? A ideia, meus irmãos, é que pecado tem que ser tratado com relacionamento com Deus,
e se ele vier a acontecer com imediato arrependimento e confissão. Não tem fiado. Não tem como deixar para depois. Vai ser algo que vai arruinar a sua vida, se você não tratar. Então, se Deus é a fonte, meus irmãos, da nossa solução, qual vai ser a reação da nossa carne, do nosso pecado, diante de Deus? Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E ao seu redor haviam dois querubins que clamavam o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E diante do que eu vi, o que ele fez, irmãos? Isaías: ai de mim, que sou um homem pecador e vivo no meio de um povo pecador. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. É isso que é o efeito, meus irmãos, da vida constante com Deus. O pecado, a carnalidade, é como praga. Você chega na cozinha, acende a luz, aí você vê aquele vulto. Aí você repreende, não repreende não, mas é uma catita. Por que ela correu? Porque ela viu a luz. Esse é o pecado da nossa vida, irmãos. Quanto mais próximos da luz, das coisas de Deus, boa música, bons livros, devocional. Vocês entendem agora, se já não entenderam, tudo que a gente fala nessa igreja? Não adianta eventozinho, não adianta encontro tremendo, não adianta esses Red Bulls evangélicos. O que resolve, meus irmãos, a nossa luta contra o pecado é disciplina constante e diária. Disciplinas espirituais constantes e diárias. O mais interessante, meus irmãos, é o exemplo que o Senhor nos dá, que a sua luta contra o pecado, uma vez que Ele é a própria palavra, era feita com o Pai em oração. E aí nós temos que examinar, inclusive, nossa vida de oração. Ela existe? Ela acontece? Além de breves momentos antes da refeição ou num culto? Então, se nós queremos realmente, meus irmãos, entender o que são essas amputações radicais, essas hipérboles de Jesus, nós temos que olhar para a letra C e ver que nós só conseguiremos arrancar os nossos olhos, arrancar nossas mãos e pés, se nós estivermos vivendo perto do Senhor. Caso contrário, não dura. Porque Ele é a fonte de poder que nos ajuda a controlar a nossa pecaminosidade. Eu vou ampliar ali o enunciado da letra C. Qualquer que seja ela. Então, meus irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte. Todos os problemas interpessoais que você tem se originam no problema interpessoal que você tem com Ele. E todos os problemas interpessoais que você tem, além de se originar nele, se resolvem quando você resolve o problema com Ele. O seu cônjuge tem sido difícil de lidar? Não. É você que ainda não desenvolveu o fruto do Espírito de uma maneira a lidar com os pecados de qualquer pessoa, quer seja o seu cônjuge, seus filhos, seus pais ou quem quer que seja. Esse é o resumo. A culpa não é externa, a culpa é interna. É minha. Você ter sido uma pessoa intragável de se lidar, para não achar que o outro tem simplesmente que lhe aturar e eu não ia falar do outro lado? Não procure em qualquer lugar a razão disso, a não ser em si mesmo. Quando você acha que a sua vontade é o centro do universo, ou no mínimo o centro da sua casa, ou talvez o centro da sua igreja. E aí você não consegue entender que você deve viver para o outro. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2. O qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus ou algo a que se apegar, mas tomando a posição, a roupagem, a aparência, a essência de servo. E aí destrói todo o nosso argumento, irmãos, de orgulho, de superioridade, de vaidade, e percebemos que
O caminho da santidade é um caminho de servidão. É um caminho de perda de expectativas pessoais. É um caminho de outrocentricidade, não egocentricidade. Inclusive, algo que nós vimos no nosso devocional nesta semana. Acho que por hoje deu. Semana que vem a gente vai para o segundo ponto. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a pensar seriamente sobre tudo aquilo que nós ouvimos aqui. E, se porventura, meu irmão, minha irmã, esta é uma área que você tem lutado de forma privada ou, pior ainda, de uma forma aberta, procure ajuda. Não seja orgulhoso. Não ache que você consegue vencer sozinho, se já faz tempo que você não vem vencendo sozinho. Ajuda no Senhor, é claro, mas procure um irmão, uma irmã maduro, confiável, leal, que você possa conversar. E que Deus possa nos ajudar, meus irmãos, a sermos o reflexo da santidade que o Senhor deseja na sua noiva. Deus querido, ajuda a tua igreja, teus filhos, a vivermos de maneira santa, de maneira eticamente pura e excelente, em uma sociedade que tem relativizado a verdade, transformado desde uma verdade líquida, subjetiva, que nós possamos, Senhor, olhar para o nosso Senhor e Salvador e ver como a constância dele o permitia viver supracultura e contra ela também. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a seriedade do texto que começamos a ver hoje e a buscarmos ao Senhor para que ele possa ser devidamente realidade, devidamente vivido em cada um de nós. Abençoa a nossa tarde e o nosso culto desta noite. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.